por tecido ósseo. Eu tenho dois tipos de ossificação. Uma ossificação chamada de intramembranosa e uma ossificação chamada de ossificação endocondral. Os próprios nomes já estão dizendo aí, né? Intra é entre, membranosa, membranas. É aquele tipo de osso que é formado a partir do quê? Da formação de novos osteoblastos lá do periósteo. Sempre, né, que eu tenho uma ossificação intramembranosa, células mesenquimais indiferenciadas, que são células do tecido conjuntivo, se diferenciam em osteoblastos e aí elas passam a secretar uma matriz óssea. Então, essa ossificação intramembranosa, ela se dá a partir do periósteo, através de uma membrana conjuntiva que, no nosso caso, vai ser o periósteo. A ossificação endocondral é aquela que segue um molde cartilaginoso. Tá? Então, endocondral, né? A partir de uma cartilagem. Tá? Os ossos formados a partir da ossificação endocondral, né, eles são formados em cima da cartilagem, né, baseados, né, na base da cartilagem. Eles acabam tendo como molde uma peça cartilaginosa. Ainda está entrando gente aqui. Tá? Então vamos lá, a ossificação intramembranosa, que é aquela que ocorre entre membranas. Apenas alguns exemplos, né? O osso frontal, parietal, parte do occipital, temporal, maxilar superior e inferior. Né? Esse tipo de ossificação, que é a intramembranosa, naquela com as células mesenquimais indiferenciadas se transformam em osteoblastos e aí passam a secretar matriz óssea, né? Ela ocorre em ossos curtos e em ossos longos, em espessura. Tá? Então, eu tenho estes ossos, o frontal, né? O parietal, o occipital, temporal, maxilar superior e inferior, como alguns exemplos de ossos que são formados a partir de células que saem lá do meu tecido conjuntivo, né, da minha membrana conjuntiva. Então, olha só, o que acontece? Espera aí que eu estou só dando uma ajeitada aqui, né? O que acontece? Eu tenho o chamado centro de ossificação, que é onde as células mesenquimais indiferenciadas se diferenciam em osteoblastos, e aí estes osteoblastos começam a secretar a matriz, que primeiro é chamada de osteoide, é uma matriz que não é calcificada. Tá? Primeiro é uma matriz chamada de osteoide, é uma matriz meio que amolecida, formada de fibras principalmente, né? Não tem ainda depósito de cálcio para endurecer, a gente chama de osteoide. E aí neste osteoide, né, à medida que o osso vai se desenvolvendo, a partir do momento que a ossificação começa realmente a ganhar forma, aí posteriormente essa matriz ela vai ser remodelada, e aí eu vou ter a calcificação e o endurecimento dessa matriz que é osteoide, que ainda não é calcificada, e que depois vai dar origem à matriz óssea. A endocondral já é um pouco diferente. Tá? A ossificação endocondral, ela tem como base, olha aqui, ó, uma peça de cartilagem. Tá? Então, aqui na letra C, que eu estou mostrando para você, isso aqui é um molde cartilaginoso. E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo embriologicamente, essa cartilagem ela vai sendo substituída por um tecido ósseo. Né? Então, olha só.
Eu tenho um molde cartilaginoso que vai o quê? Dar origem a um tecido ósseo, né? Esse molde cartilaginoso, ele vai sendo substituído por tecido ósseo em, em partes, vamos dizer assim, né? Por etapas, né? Nesse molde cartilaginoso eu tenho a região central, onde eu vou ter a diáfise, né? E vou ter a epífise, que é a parte posterior desses ossos. Essa ossificação, ela começa a acontecer na região central do osso, na região da diáfise, né? E aí ela primeiro forma o osso nesta região central, tá? Depois que esta região centrada é formado o osso, a parte das extremidades, as epífises, a cartilagem é substituída também por tecido cartilaginoso, sendo que quando a gente nasce, né, o que a gente tem de cartilagem remanescente aí é o que? É o chamado disco epifisário, que é o que mantém aí mais ou menos, né, até os 16, 15 anos, que é o período de crescimento de um adolescente. Tá? Então, a gente tem aí essas fases de desenvolvimento, quer dizer, essa substituição ela é gradual. Quando nós nascemos, nós ainda temos um remanescente de cartilagem nesse molde ósseo. Né? Quem é baixinho aí, quem tem problema de estatura, já ouviu falar em hormônio, né? Em GH, que é o hormônio do crescimento, né? Quando o GH ele é administrado, ele atua justamente nesta fase de crescimento aí do disco epifisário, né? Então, você tem uma idade para poder tomar o GH para que ele faça um efeito. Tá? Senão, se você tomar lá quando você já tiver 16, 17 anos, ele não vai mais fazer efeito em termos de crescimento ósseo. Então, quanto antes for detectada a criança de baixa estatura, maior o efeito do GH. Tá? Então, vamos lá, voltando a esse desenho aqui, essa formação dos ossos longos, que é a endocondral, né, que é o nosso objetivo, tá? Eu tenho, então, uma peça cartilaginosa que começa a solidificar, que começa a se transformar, né, em tecido ósseo, primeiro na região central, né, do osso, né, formando o que a gente chama de colar ósseo. Tá? Este colar ósseo é o início da ossificação. O que vai acontecer? Eu vou ter aí a substituição da cartilagem nessa região, vai começar aí. À medida que a gente vai tendo a ossificação nessa região central, eu também tenho a ação das células mesenquimais indiferenciadas. Então, nessa região central, eu também tenho aquela ossificação intramembranosa para ajudar a formar a parte, né, média desse osso longo. Tá? E aí, então, células mesenquimais indiferenciadas vão se transformar em osteoblastos, que vão acabar, né, secretando o osteoide, ou a matriz óssea, que vai ser calcificada posteriormente. Né? Essa região onde começa a calcificação, que é justamente nesse terceiro desenho aqui, ó, esta região escura, é chamado de centro primário de ossificação. Né? Depois que o osso já teve início a sua formação, depois que o osso já está estruturado nessa região, as extremidades do osso longo vão sofrer aí, né, o que é a ossificação endocondral. Tá? Então, as extremidades, elas ossificam posteriormente à região média, a região da diáfise, né? Sobrando no indivíduo, né, quando ele nasce, um resquício de tecido cartilaginoso, que é o disco epifisário. Né? Esse disco epifisário, ele vai sofrer alterações ao longo do desenvolvimento
desse indivíduo, até a pré-adolescência, né? Até mais ou menos uns 16, 15 anos, dependendo do desenvolvimento desse indivíduo. Então, olha aqui, ó, um outro desenho, né, um pouco maior. Aí eu tenho aqui um molde de cartilagem, tenho a formação do colar ósseo, onde as células mesênquimais indiferenciadas se diferenciam em tecido, né, em osteoblastos para poder secretar a matriz. Tenho a formação de tecido ósseo aqui na região média. Posteriormente, eu tenho a ossificação, né, a calcificação e a posterior ossificação das extremidades. Então, tenho centro primário e centro secundário, que são as extremidades, sobrando no indivíduo este pequeno anel cartilaginoso. Esse anel cartilaginoso, ele vai progressivamente sendo substituído por tecido ósseo, até que há a solidificação, né, do disco epifisário, e aí o indivíduo não cresce mais. Esta região do disco epifisário, que nós mantemos ao longo da nossa infância e da pré-adolescência, ela tem regiões específicas, tá? Ela tem várias regiões diferentes. Então, ela tem uma região chamada de zona de cartilagem em repouso, que é essa aqui. Aqui para cima, né, onde eu estou com o mouse, é a região, né, mais distante do osso, né, e aqui é a região média do osso, né? Aqui são as epífises e aqui seria a diáfise do osso. Então, o que eu tenho? Eu tenho este tecido cartilaginoso, né, que à medida que nós vamos crescendo, começa a sofrer alteração, começa a sofrer estímulos para que este tecido cartilaginoso progressivamente seja substituído por tecido ósseo. Então, o que vai acontecer? Estas células, que são os condrócitos, a partir de estímulos, vão se proliferar e vão se enfileirar, como está aqui nesta imagem. Sob estímulo, a cartilagem se transforma da zona de repouso, zona de cartilagem de repouso, se transforma na zona de cartilagem seriada ou de proliferação. Né? Elas começam a formar colunas, de condrócitos. Isso tudo sob ação hormonal. Né? Posteriormente, essas células começam a se hipertrofiar. Elas começam a aumentar de tamanho. Né? Por quê? Porque elas começam a fazer reserva de glicogênio. Elas começam assim a aumentar, a se hipertrofiar, porque elas começam a secretar glicogênio dentro delas. E em seguida, elas entram num processo de apoptose. Elas começam a morrer. Quando elas começam a morrer, o lugar onde elas estavam ocupando começa a ser ocupado por vasos. Dá para parar para brincar com esse negócio? De rabiscar? À medida que a gente vai, né, se desenvolvendo aqui, essas células cartilaginosas, elas começam a hipertrofiar e acabam morrendo por apoptose. O lugar onde elas ocupavam é ocupado pelo quê? Por vasos sanguíneos que trazem células que são os osteoblastos. E no lugar aonde existia esta célula, que é a célula cartilaginosa, começa a ser depositado tecido ósseo. Tá? E isso é uma questão hormonal, né? Quanto mais ativa for essa região, mais baixo o indivíduo vai ser. Por quê? Porque quanto antes isso calcificar,
menos o osso vai crescer, tá? Então, indivíduos que têm aí uma estatura maior tiveram essa região, né, que a gente chama de cartilagem de conjugação, que a gente chama de disco epifisário, lá na anatomia, né? Quanto mais tempo ela demorar para calcificar, maior vai ficar o indivíduo, porque os ossos vão crescer mais, né? E se ela for muito rápida, aí o indivíduo vai ter baixa estatura, né? Claro, não é só isso que influi na estatura, mas essa é uma das questões que envolvem aí, né, a diferença de estatura entre os indivíduos, né? Isto aqui, à medida lá para os 14, 15 anos, já começa a desaparecer nos indivíduos, né? Porque a gente já entra na pré-adolescência com um tamanho mais ou menos estimado que vai acontecer aí, né, do nosso desenvolvimento. Vamos lá, perguntem. Elô? Elô tá apertando para tentar falar ou não? Tô tentando. Então, Ah, professor, o tá. senhor está falando que quando chega nos 14 anos já começa a Por média? volta de, né? Isso. Até os Isso. 16 anos, os meninos ainda crescem um pouquinho, né? Eu queria saber se tem relação isso, no caso assim, eu não, no caso das mulheres, né, que falam que quando ela inicia a primeira menstruação, elas param de crescer, ou não tem nada a ver? Não. Não, não, não. Tudo bem, você tem alteração hormonal, aí, claro, a menstruação, quando ela acontece, você tem uma série de alterações hormonais, e a gente sabe que o crescimento também, o GH, também depende de hormônio, né? Ele é um hormônio que atua aí, mas não existe relação, né, muito íntima com isso. A gente conhece meninas que menstruam aos 9 anos e continuam crescendo. Hum. Então, não, não. Você tem realmente alterações hormonais a partir da primeira menstruação, mas isso não é via de regra, né? Que a menina começou a menstruar, ela para de crescer, Ah, então tá. Obrigada. tá? Nada. Alguém acho que está tentando falar no chat, é isso? Quem que é? Professor, essa ação hormonal depende do hormônio do crescimento e de mais algum outro hormônio? O desenvolvimento, o início disso tudo é comandado pelo hormônio do crescimento, tá? Então, quem atua principalmente aí em termos de ossos é, né, o hormônio do crescimento, tá, Leandro? Ele é o principal responsável por isso. Tanto é que o pessoal acaba aplicando o hormônio do crescimento nesses indivíduos que vão ser muito baixinhos, né, para você conseguir aí, de repente, 3 até 5 centímetros de aumento de crescimento. Mas o principal deles é o hormônio do crescimento que atua aí. Claro, os hormônios sexuais também estão envolvidos em desenvolvimento, mas não direto no osso. Gabriel ia falar alguma coisa? Então, você falou, tipo, os hormônios do crescimento, tipo... Ai, desculpa, eu tô mordendo um negócio aqui. A gente tem, tipo, os endócrinos, né, que são, tipo, o GH, que é, tipo... Ele atua sobre esse disco aí. Aí, tipo, Isso. vamos supor a somatropina, que é o hormônio lá exógeno. Aí, tipo, que a gente aplica, né? Eles também, eles vão ter influência sobre o nosso, tipo, hormônio lá na hipófise ou nesse disco aí, diretamente? Isso. Quando você vai terminar em 10 minutos, tá? Mas tudo bem. Quando você já é adulto, e você faz o uso do GH, ele não vai atuar mais no crescimento. Ele vai atuar lá na região muscular, né? Na síntese de fibra muscular, né? Ele vai diminuir a gordura e vai estimular o que a gente chama de massa magra, que são os músculos, tá? E óbvio que por feedback, se você acaba usando o exógeno, você acaba alterando a secreção do hormônio do crescimento, sim, tá?
o pessoal acaba usando aí na academia, principalmente, né? Tem muito nego que vende GH e realmente você ganha massa muscular, mas isso é transitório, tá? Se o indivíduo usa muito do hormônio, o que pode acontecer é ele ter o crescimento de alguns ossos, né? Como a região, né, do queixo, a região dos dedos, tá? Isso pode aumentar um pouco, e aí é um processo patológico chamado de acromegalia, né, causado pelo GH. Né? O indivíduo adulto ele não vai aumentar de estatura se ele usar o GH, mas alguns ossos, como ponta, né, extremidade dos dedos, extremidade dos pés, e principalmente nessa região aqui do queixo, elas conseguem sofrer a influência do GH e eles crescem um pouquinho mais. Né? Mas a partir dos 16, 17 anos, não adianta mais usar GH para crescimento. Letícia, o hormônio do crescimento precisa de um diagnóstico específico? Na criança, né, quando você tem suspeita de uma criança que ela não está crescendo, o que se dosa é uma substância produzida pelo fígado que é dependente do GH. A gente não dosa diretamente o GH, a gente dosa, se não me engano, a somatomedina, essa substância, somatomedina C, se não me engano, a gente dosa essa substância. Se ela tiver alta, a gente sabe que a criança está com um excesso de produção de GH, e aí ela vai ter algumas alterações aí que nem sempre são benéficas nisso. E se ela tiver baixa, é indicativo de que falta o GH nessa criança. O hormônio em si, a gente acaba não medindo em crianças, tá? Você faz a mensuração indireta pela mensuração da não lembro se é somatotropina ou se é acho que é somatomedina C. Letícia? Respondi? Dormiu. Ah, tá bom. Mais alguma dúvida? Ah, tá aí, tá bom. É que estava na cozinha, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá, eu costumo dar essa aula que eu dei hoje junto com tecido ósseo, porque aí eu já emendo a formação de tecido ósseo, né? Como o Valber pediu uma parte da aula, eu acabei dividindo isso em dois, tá? Mas a semana que vem a gente vai ter, então, tecido ósseo, né? Para falar de como é que o osso se forma, como é que é esse osteoide, como é que acontece a calcificação desse osteoide, como é que se forma um osso esponjoso, como é que se forma os tipos diferentes de osso, tá? Então, hoje a aula termina por aqui. Fala, Elô, você está fazendo bico. Patologia, eu coloquei às 9 horas, eu não sei que horas são 8h30, tá? Eu coloquei às 9 horas para a gente começar a ver tecido, neoplasia, câncer, tá? Então, daqui a pouquinho a gente se reúne. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a aula, né, e vou colocar o link da aula lá no material didático. Tá? Aí vocês acessem o link da aula, vai estar no Drive, e aí a aula gravada vai estar sempre disponível lá. E essa aula de ossificação vou disponibilizar também no material didático. Tá? Eu vou concentrar as nossas aulas agora em Zoom e material didático. Tá? Sempre lá, e aí a cópia do vídeo, como já estava sendo feito, fica no Drive. Se alguém tiver dificuldade de acessar alguma coisa, aí entre em contato comigo, tá? Mas eu estou liberando, se tiver o link, consegue acessar as aulas, tá bom? Então, a gente se reúne para patologia daqui a pouquinho, tá? Até já. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Acho que hoje eu vou lá na patologia. Acho que hoje eu vou. Acho que você vai, porque você não está fazendo nada mesmo, né? Acho que mesmo. eu vou dar uma palhinha lá.